E a Ucrânia deve receber uma boa e uma má notícia da cúpula anual da OTAN, que ocorre na semana que vem em Washington, nos Estados Unidos. A Aliança Militar Ocidental deve anunciar uma ajuda de 40 bilhões de euros, cerca de 241 bilhões de reais em 2025 para Kiev combater a invasão russa. Mas, ao contrário do esperado, o valor não será renovado automaticamente enquanto a guerra durar. O formato do apoio foi fechado nesta quarta-feira, segundo diplomatas do clube liderado pelos Estados Unidos. O secretário-geral da entidade, o norueguês Jens Stoltenberg, havia pedido aos 32 países membros da OTAN que se comprometessem a manter a ajuda anual de 40 bilhões de forma indefinida, até a solução do conflito. Para falar sobre a ajuda da OTAN à Ucrânia e como isso pode mudar caso Trump se eleja, a gente recebe agora o cientista político e professor de Relações Internacionais da FGV, Leonardo Paz Neves. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Professor, a gente sempre ouve, ou durante os últimos meses, ouviu que o ex-presidente americano, Donald Trump, diz que é muito simples acabar com a guerra e ele dá a entender que simplesmente cortaria o dinheiro enviado à Ucrânia. Isso, de fato, pode acontecer? A OTAN teme justamente essa chegada de Trump ao poder no aspecto da guerra? Olá, boa noite a todos. Bom, acho que é mais do que isso, né? Quer dizer, a preocupação da entrada do Trump no governo americano, e naturalmente ele liderando o que será o novo comportamento do papel dos Estados Unidos em relação à OTAN, vai para além da questão da Ucrânia. Obviamente, a questão da Ucrânia seria muito complexa, põe um desengajamento em relação à Ucrânia. O Trump não é fã da Ucrânia, ele já teve problemas com a Ucrânia no passado, quando ele quis tentar implicar algumas questões legais com o Hunter Biden, o filho de Joe Biden, e os ucranianos com os Zelensky não foram não deram apoio, de certa maneira, à busca de informações para poder processá-lo. O Trump também nunca escondeu que tem alguma admiração, tem algum bom relacionamento, pelo menos um bom trânsito com o Putin. Então, a ideia de que ele vai desengajar, de certa maneira, em alguma medida, não se sabe exatamente qual vai ser essa medida, ela parece real. Por isso, inclusive, que a ideia de Stoltenberg, que o atual secretário-geral da OTAN, era criar o que estão nas notícias, né, dizendo um seguro anti-Trump, fazer um compromisso legal da OTAN, enquanto a guerra durar, de dar esse montante para a Ucrânia. Só que, enfim, é uma proposta muito difícil de acontecer. Quer dizer, você tem vários governos tendo eleições no futuro próximo, Reino Unido, França. É difícil assinar um cheque em branco sem fim para qualquer contexto. Professor, há alguns meses, um jornal norte-americano disse que uma das ideias de Trump seria, caso fosse eleito, pressionar a Ucrânia a ceder ali a Crimeia e a região de Donbás, a Crimeia que já está totalmente ocupada, a Donbás ali pela metade, a ceder essas regiões de uma vez por todas para a Rússia. Você acha que é algo viável? Olha, se discute na realidade não só em relação ao Trump, ao Biden também, né? Quer dizer, obviamente, até as eleições do Biden jamais vai dizer isso, mas se imagina também que o Biden vai começar, ou o Trump ou o Biden começaria a pressionar a Ucrânia para aceitar algum tipo de acordo, né? Quer dizer, já há uma certa exaustão não só dos Estados Unidos, mas dos europeus, inclusive, em relação ao suporte a esse conflito, ao quanto esse conflito está custando, não, mas ao comércio internacional, a estabilidade do continente europeu. Então, na realidade, a ideia de que tanto o Biden quanto o Trump, cada um à sua moda e cada um com uma pressão diferente em cima do Zelensky, iria pedir para a Ucrânia aceitar algum tipo de acordo, que está na mesa. Tá? A gente não sabe exatamente com detalhe a cabeça de cada um nesse momento. Naturalmente, ambos estão escondendo as cartas para que isso não impacte, obviamente, nas eleições. Mas se há uma expectativa, sim, de que, independente de quem ganhe, vai começar a conversar com o Zelensky, que não dá para ficar assim nos próximos 4 anos e que ele vai ter que aceitar algum tipo de negociação. O quanto ele vai ter que ceder, qual vai ser a ênfase de Trump ou de Biden, isso, nesse momento, me parece muito difícil de conseguir prever. Professor, só para encerrar,
Olhando agora para dentro da Europa, a gente tem acompanhado, tem eleição legislativa na França, um caminho a sendo seguido, ou aparentemente uma vitória, justamente do lado mais radical à direita. Em outras regiões da Europa, também o crescimento desse bloco. Isso pode afetar de alguma forma, essa movimentação na Europa, pode afetar de alguma forma os caminhos europeus na ajuda à Ucrânia? Ou não, o senhor não vê dessa forma? Eu acho que pode sim, mas eu não espero nenhuma, ou não vejo nas cartas nesse momento nenhuma mudança drástica. A França, por exemplo, me parece um caso muito interessante para a gente analisar. Você tem a Le Pen agora com o seu partido, a Assembleia Nacional, que é próximo de Trump, enfim, o problema é um pouco mais amistoso, a ideia de um relacionamento com o Trump. Eles já disseram que apoiam a guerra da Ucrânia, mas certamente não com a mesma ênfase que o Macron tem. O Macron, inclusive, já havia dito que pensava, inclusive, quem sabe, em mandar tropas francesas. Ocorre que política externa e política de defesa está na mão do presidente, que é o Macron, até 2027. Se o partido da Le Pen ganha e indica o primeiro-ministro, eles não poderiam tomar decisão direta em relação a isso. Entretanto, a Le Pen já falou que, olha, o Macron ele pode ter, de fato, poder sobre a política externa e a política de defesa, mas quem controla o orçamento sou eu, né? Quer dizer, o primeiro-ministro, no final das contas. Então, ele não vai ter essa liberdade toda que ele imagina que ele vai ter. Então, eu diria que eu não espero um cavalo de pau nesse momento em relação aos europeus, mas dependendo das forças que forem entrando no poder nos próximos 2 anos, eu acho que a ênfase certamente pode diminuir. E aí, de novo, com a ênfase diminuindo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vão sentar com Zelensky para conversar com ele e, olha, alguma coisa vai ter que ceder para poder encerrar esse conflito. Tá certo, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais da FGV, Leonardo Paz Neves. Professor, sempre um prazer te receber. Muito obrigada. Até a próxima. Nada, boa noite.